Bom dia, bom dia. Hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023. Sábado, mais um dia, mais um presente que o Senhor nos entrega. As misericórdias dele já se renovaram nesta manhã. Que bênção, né? Que bênção maravilhosa. Bom dia, Camila. O Senhor nos entrega este dia. É um presente maravilhoso e único. Esse dia nunca existiu e nunca mais vai existir. Então a gente tem que ter essa consciência de que este dia é um presente, para que a gente possa realizar coisas que a gente não faz, coisas que deveriam ser feitas e a gente não faz, atitudes e tudo mais, que o dia de hoje seja muito melhor do que o de ontem, em todos os aspectos. Amém? Estamos aqui para mais um tempo de oração, né? Aquele tempo de qualidade com o Senhor, o tempo que a gente precisa separar para Ele. E eu entendo que deva ser o primeiro horário do dia, as primícias do seu dia, onde você está ainda inteiro, ainda não enfrentou todas as dificuldades do dia, porque o dia tem sim suas dificuldades. O fato dele ser um presente de Deus, né? Porque as pessoas confundem muito isso, né? Acham que a gente não vai ter problema, porque a gente ama o Senhor, a gente segue ao Senhor, a gente não vai ter problema. Não, a gente tem, é normal. A gente vai ter aflição nesse mundo, tá na Bíblia. Entendeu? Só que a diferença é que a gente nunca tá sozinho. Isso é um amparo maravilhoso. E a gente precisa entregar para o Senhor esse tempo de qualidade. Orar com Ele, conversar com Ele, porque a oração não é um ato só nosso para o Senhor, mas o Senhor quer falar conosco. Ele fala conosco de diversas formas. A gente tem que ficar com os ouvidos sensíveis para a voz do Senhor. Não é verdade? E esse tempo de qualidade é muito importante, porque eu não lembro qual foi o dia que eu estava falando sobre isso. Estava falando assim, quando a gente está com uma questão muito ruim, muito difícil, a gente ora de todo jeito, né? A gente ora de manhã, de tarde, de noite, toda hora a gente clama no chuveiro. Quer dizer, é só a gente ter um problema sério que a gente liga o orador, né? Mas isso tem que ser uma constante em nossa vida. A gente tem que orar principalmente quando as coisas estão bem, quando está tudo dando certo, para agradecer. Não é verdade? Porque isso fortalece a nossa caminhada. Quando chegarem os dias difíceis, a gente está com eu esqueci o nome da palavra que uma amiga me falou, com musculatura para suportar. A oração é que nem tudo que a gente faz, é a disciplina, é a constância. Quanto mais a gente ora, mais musculatura a gente adquire para enfrentar os dias difíceis. Quando chega o dia difícil, nem parece tão difícil como era antes, sabe? Porque antes determinadas coisas nos arrasavam. E conforme a gente vai avançando em oração, bom dia, Lu, bom dia. Conforme a gente vai avançando em oração, a nossa musculatura vai sendo fortalecida. E quando vêm as batalhas da vida, cada dia, cada batalha parece ser mais fácil, mas não é. É porque nós estamos ficando mais fortes para esse enfrentamento. Porque a gente sabe que a nossa força não vem de nós. E a gente só adquire essa certeza, essa fé com a oração. Porque a gente sabe que somos dependentes exclusivamente do Senhor. Que toda força é dele. Quando a gente entende isso, a gente fica forte. Não é? É interessante que para Deus é assim, é diferente do entendimento do mundo, sabe? Toda vez que acontece alguma questão na minha vida assim que vem aquela setinha de mentira do inimigo, você tem que estar ligado para entender que o inimigo ele não pode nos tocar, mas ele envia setinhas com as mentiras dele para nos desestabilizar,
Só que a gente tem que permanecer, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Eu já separei vários versículos que determinam o que Deus determina de nós. Então essas mentiras do mundo, ela não nos diz nada. E sempre que acontece alguma coisa assim, tem um livro que eu gosto muito de ler, que é o livro dos propósitos. E no primeiro capítulo, ele fala algo que a gente tem que estar sempre assim, com isso fortalecido em nós. Porque nada é sobre nós mesmos, sabe? E é por isso que a gente que a gente se decepciona, que a gente se frustra com a vida. Porque a gente coloca o foco na pessoa errada, que somos nós. O foco tem que ser sempre em Deus. Esse livro, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, porque é muito significante para mim. Então, de repente, possa ser significante assim, significar algo especial para você que está aqui ao vivo comigo e para quem também vai ouvir essa oração durante o dia, porque eu acredito que tudo que eu falo aqui não vem nada da Michele. Claro que o conhecimento que eu adquiro, os estudos são para a glória de Deus, é para o reino de Deus. O Senhor, Ele utiliza as coisas que eu aprendo para o reino. E é para isso que eu estudo, para o reino, para fazer a vontade dEle. Então, eu estava aqui hoje meditando e veio esse primeiro parágrafo, que primeiramente fala comigo e vai falar com vocês também, porque é justamente sobre o foco da nossa vida, né? Tudo começa com Deus. Você não é o foco, eu não sou o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele, né? Então é interessante porque Deus, Ele é misericordioso demais. Ele nos criou para um propósito dele. E mesmo assim, Ele nos proporciona uma vida alegre, feliz, com tantas coisas boas para viver. Não é verdade? Então assim, Deus é maravilhoso, mas a gente não deve se esquecer jamais que nós não somos o foco. Porque a gente pede alguma coisa, a gente quer alguma coisa, as coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente se frustra, a gente fica chateado e às vezes a gente tem pessoas que entram até mesmo em depressão, ficam doentes, com doenças emocionais, porque o foco não está em Deus, o foco está em nós e nas pessoas. Nós somos falhos, nós vamos magoar alguém ou já magoamos alguém durante a vida, nós somos falhos, entende? Então a gente tem que entender o motivo de nós estarmos aqui. Eu estava procurando aqui uma palavra para falar hoje para vocês e você vê como Deus é perfeito, né? Eu separei a palavra e tinha até esquecido agora que eu tô vendo aqui, para você ver como Deus é perfeito em tudo que faz. Por isso que eu falo assim, esse momento que eu tô aqui não é por mim, é pelo Senhor, porque Ele articula tudo para ser muito perfeito em tudo que faz, sabe? Em tudo que faz. Então, o versículo que eu vou ler, o trecho das Escrituras está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, são os versículos 4 e 5, que fala o seguinte: e tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Confirmando o que eu li no livro. Eu separei o versículo e não lembrava dele, mas Deus, Ele é muito perfeito. A nossa suficiência tem que vir de Deus sempre, sempre, sempre. Ele sabe de todas as coisas, nós não. Nós às vezes queremos saber, né? E quantas vezes a gente quer ajudar Deus em alguma coisa, né? É impressionante, né? A gente se acha muito.
Hoje o foco da nossa oração é o tempo de Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ponto. É isso. Não existe uma vírgula, não existe um porém. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, Michele, como é que pode ser a vontade de Deus a doença? Como é que pode ser a vontade de Deus alguém, meu querido, falecer? Como é que pode ser a vontade de Deus eu estar sem emprego? Como é que pode ser a vontade de Deus essas coisas ruins acontecendo comigo? É o que a gente está falando desde o começo. Nós estamos aqui por um propósito dele. Nós não estamos isentos das aflições do mundo, porque está-se na palavra, mas não estamos sozinhos, porque ele é o centro de tudo. E a gente tem que ficar ciente também que somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que estar cientes que nós temos as colheitas das nossas ações, as consequências das nossas escolhas, né? Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E às vezes não sempre, quando a gente toma uma atitude e a gente não tem paz no coração, você pode ter certeza que essa escolha, se você escolheu por fazer alguma coisa, é porque é uma vontade sua, não do Senhor. Porque o termômetro das nossas escolhas para a gente avançar, recuar ou parar é a paz. Se você não está em paz, não avance. Ore e espere que o Senhor vai mostrar o caminho. O Senhor mostra, o Senhor fala conosco. Entenda isso, o Senhor fala conosco. Ele fala conosco de diversas maneiras. A gente tem que orar também para o Senhor, para ter a sensibilidade de ouvir a voz dele. Que o Espírito Santo fala conosco, sempre, sempre. É porque muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa. E a gente quer muito aquilo, a nossa vontade. E o não de Deus, né? A gente quer colocar na conta de Deus, né? Que Deus abençoe escolhas que Ele não quer para nós. A vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida, sempre. Mesmo que não seja nossa. E na maioria das vezes não é a nossa. Na maioria das vezes não é a nossa. E o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Por isso que às vezes a gente quer dar uma ajudinha, né? Quer adiantar o processo. Não podemos. Não podemos. A gente vê na gestação. São 40 semanas uma gestação. 40 semanas. E quando a criança nasce prematura, antes do tempo, a quantidade de situações que ocorrem. Ela fica na incubadora, às vezes adquire alergias, sensibilidades, situações durante toda uma vida, por conta do nascimento prematuro, porque os órgãos não estavam todos prontos, né? Eles estavam ainda evoluindo. Então a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso, nunca será, nunca será. Né? E a gente fica ansioso por um amanhã que a gente nem sabe se vai chegar. Gente, somos peregrinos aqui. A morte, ela não é punição para castigo para os maus e punição para os bons, como eu li isso um dia. É um processo nosso, todos nós vamos chegar lá, sabe? Hoje em dia, com a consciência de que eu sou salva em Cristo Jesus, eu perdi esse medo da morte, entende? A morte tem outra perspectiva para mim. Eu não estou falando que eu quero morrer amanhã, não. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Porque Paulo, nas Escrituras, ele fala que a vontade dele era partir e ir logo morar com o Senhor.
porque lá é o lugar melhor. Mas aqui nós temos uma missão, como ele tinha uma missão, ele tinha que anunciar o Evangelho. É o que nós temos que fazer aqui também. Todos nós temos que anunciar. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui, o tempo de hoje. E as coisas que a gente sonha, que se Deus dá um sonho para nós, né, a gente tem que orar pelo nosso sonho. Só que às vezes o sonho demora, às vezes uma semana, às vezes um ano, e às vezes quando ele é realizado a gente nem lembra que orou tanto por ele, não é verdade? Então vamos orar para que tenhamos paciência, saibamos esperar o tempo do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, não a gente. Lembra dos nossos filhos. A gente cuida dos nossos filhinhos, principalmente dos pequenos, da forma que a gente entende ser a melhor. E a gente está certo em muitas coisas. E quando a gente não sabe, o Senhor nos capacita, né? Mas estou falando de uma forma geral, que a gente age com os nossos filhos de acordo com a idade deles. A gente não dá um presente para eles que eles não vão entender. Um presente de uma criança de 5 anos, a gente não vai dar para uma criança de 1. Tá bom? A gente tem que amadurecer, adquirir maturidade espiritual para entender todas essas coisas. Oremos por isso sempre, por maturidade, para que a gente entenda que não somos o foco é o Senhor. E isso traz muita paz para a gente na espera, porque esperar não é fácil não. Não é fácil não. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom demais conosco, o Senhor já renovou as suas misericórdias nessa manhã, nos deu esse dia de presente. Oh, Pai, esteja conosco nesse dia, nos livre de todo mal, nos livre das tentações, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida de nós. Louvado seja o teu santo nome, pelo teu amor maravilhoso por nós, por ter nos escolhido para estar aqui neste tempo orando, Pai. Senhor, a obra é tua, é tudo teu. O foco é o Senhor e fazer a tua vontade na nossa vida. Pai querido, ensina-nos a cada dia a esperar com paciência no Senhor, a entender que o tempo é teu, não nosso, a entender que a vontade é tua, não a nossa. Que possamos, Senhor, ter paciência para não meter os pés pelas mãos e estragar tantas coisas que às vezes estragamos por causa da ansiedade, por causa da pressa e por causa do entendimento que sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos nada. Pai, coloque em nós essa dependência do Senhor, essa submissão, porque precisamos entender isso, Pai, que o Senhor sabe o que é melhor para nós sempre, 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 Pai. Senhor, esse mundo, ele nos coloca ansiosos, nos coloca desejosos de muitas coisas, o tempo todo. As mídias, as redes sociais, é uma quantidade de informações de que a gente precisa de uma coisa, precisa de outra, a gente precisa ser assim, a gente precisa ter essa aparência para ser feliz, a gente precisa ter aquele negócio lá para ser feliz, a gente precisa adquirir um patamar na vida aqui para ser feliz. É tanta coisa, e na maioria das vezes são coisas inalcançáveis, assim, numa rapidez, até mesmo porque não é para a gente ter aquela realidade. A nossa realidade é diferente. E nos é embutido na mente que a gente tem que seguir um padrão, sabe, que é doentio. Um padrão que demanda você ficar numa busca insana por dinheiro, uma busca insana por fazer procedimentos estéticos, uma busca insana em viajar, em estar em lugares assim assados. Senhor, tira isso de nós, meu Pai. Tira isso de nós. Encha-nos, Senhor, da tua paz, que excede todo entendimento, para que possamos ter o foco em Ti e entender
que o Senhor quer o melhor para nós. Tanto o Senhor quer o melhor para nós, que enviou o seu único filho para que morresse por nós, para que tivéssemos o acesso a Ti, ó Deus. Essa é a prova de amor maior que existe. Não existe. Quem de nós aqui da terra daria a vida do nosso filho por alguém que não merece? A gente pode perguntar isso para qualquer pessoa, ninguém faria isso. E o Senhor fez. E o Senhor fez isso por nós. Senhor, vem estar conosco, Senhor, preencha o nosso coração, para que possamos entender esse amor, para que possamos entender que a nossa suficiência vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Que nós, por nós mesmos, não temos condições, não conseguimos. Pai, que consigamos entender que a Tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável, que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor sabe o que é melhor para nós e que o Seu tempo é perfeito. Pai querido e amado, que nós possamos entender, ter a compreensão do Teu amor, mesmo diante das dores da vida, das dificuldades, do luto, da doença. Que nós possamos entender que muitas coisas nós não temos condições de alcançar com a nossa mentalidade humana, mas que devemos confiar que o Senhor sabe de todas as coisas sempre. Ah, Pai querido e amado, enche o nosso coração de humildade, Pai, de humildade e dependência do Senhor. Nós precisamos disso, Senhor, nós precisamos ser dependentes, nos colocar nessa dependência. Pai querido e amado, esteja conosco dia após dia, no dia de hoje. Cuida, Senhor, dos nossos sonhos, Pai. Cuida, Pai, daqueles sonhos que estão lá guardados, que nós pedimos todos os dias. Cuida daqueles sonhos que são só nossos, que só a gente sabe, que ninguém mais sabe, mas está lá guardado. Cuida, Senhor, dos nossos projetos, dos nossos planos. Senhor, nos ajude a avançar na execução dos Teus planos aqui na terra, da Tua vontade. Que possamos, Senhor, cultivar dia após dia a fé e a esperança, porque sem fé é impossível Te agradar, ó Deus. Senhor, esteja conosco neste dia, que possamos entender que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, que possamos repetir para nós mesmos isso o tempo inteiro, principalmente quando tudo está dando diferente, acontecendo diferente do que a gente planeja, meu Pai. Aqueles dias que a gente acorda e já começa quebrando um copo, e já começa tropeçando, e já começa recebendo uma mensagem indesejada, e o dia começa assim, Senhor, que nós tenhamos o foco no Senhor, para que a gente possa respirar fundo e avançar na Tua paz, na Tua calmaria, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco a todo tempo, em todo tempo, Pai. Senhor querido, eu venho aproveitar esse momento de oração e clamar pelos enfermos, Senhor. Senhor, visite a família de cada pessoa que está aqui orando comigo agora ao vivo e que vai orar no decorrer do dia, Pai. Senhor, visita, meu Pai. Senhor, derrama unção de cura, meu Deus. Derrama unção de cura física. Derrama unção de cura espiritual. Derrama unção, Senhor, de cura emocional. Derrame, Senhor, unção de cura mental, meu Pai. Pai querido e amado, visite, que o Teu Espírito Santo passeie no lar de cada pessoa, Senhor, e venha trazer restauração, venha trazer consolo, Senhor, venha trazer, meu Pai, direcionamento no que deve ser feito. Senhor, abençoe todas as medicações, abençoe os tratamentos e os profissionais que executam. Ó Senhor, cuida de tudo, somos dependentes de Ti em tudo, Pai, na nossa vida, em tudo. Venha, Senhor, trazer a restauração,
venha trazer o refrigério, Pai. Pai querido e amado, cuida, Senhor, dos enfermos da minha igreja que estão lá no boletim, Senhor, são tantas pessoas, Pai. Visita cada um, Senhor, visita cada um amorosamente, Senhor, cuida de cada um, para que todos possam ter a restauração e o refrigério de acordo com a Tua vontade, Pai. Sempre de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pai querido e amado, também rogo pelos enlutados, Pai, pelos enlutados que são amigos que eu conheço, pelos aqueles enlutados das pessoas que estão ouvindo comigo, eu nem sei, meu Pai, mas também estão passando por esse processo de luto, meu Pai. Venha restaurar, venha fortalecer e consolar cada família, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Venha orar nesse momento pela minha família, Senhor. Pai querido, eu sou muito grata, Senhor, pela vida da minha mãe, por sua saúde, Pai. Abençoe os meus irmãos, meu Pai. Cuida de todos eles, cuida do Carlos Eduardo, do Vladimir, do Márcio, do Marcos, da Márcia. Cuida dos meus sobrinhos, Pai querido e amado. Cuida, Senhor, da minha filhinha Isadora, Senhor, amorosamente, meu Pai. Muito obrigada pela vida da minha família, Senhor, pela saúde, Pai. Eu venho rogar pelos meus primos, meu Pai, para que o Senhor possa abençoar os meus primos. Cuida da minha priminha Sofia também, a filha do meu primo Antônio, meu Pai. Cuida de sua saúde, restaure suas forças, meu Pai, para que ela possa se restabelecer, que o procedimento da fisioterapia venha surtindo efeitos e aconteça um milagre da restauração de todos os seus movimentos, meu Pai. Cuida de tudo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tudo pode, nada é impossível para ti, meu Pai, nada, nada, nada. Venha, Senhor, venha cuidar e fazer esse milagre, meu Pai, segundo a tua vontade. Cuida também, Senhor, do Avelino, meu Pai. O Senhor pode todas as coisas, ajude essa família, Senhor, cuida de todos em nome de Jesus. Pai querido e amado, rogo que o Senhor abençoe, meu Pai, a Luciana, que está aqui comigo ao vivo, meu Pai, sua família, suas questões, visite a ela, Senhor, visite, meu Pai, visite em todas as suas necessidades. Abençoe também a Camila, Senhor, e sua família, meu Pai. Cuida de todos, da sua casa, dos seus pais, meu Pai, de toda a sua família, meu Pai. Senhor, honre o esforço delas de estarem aqui ao vivo comigo às 5h07. Porque, Senhor, não é nada por mim, não é por mim, é pelo Senhor, é para poder cultivar esse tempo de oração, meu Pai. Então venha honrar, meu Pai, porque não é fácil, Senhor, acordar 5h07 da manhã para estar aqui. Não é fácil. Então rogo a Ti que honre os esforços, meu Pai. Esteja com elas nesse dia, as abençoando, tudo que elas fizerem, que tenha a Tua unção, meu Pai, que o Senhor possa abençoar tudo que elas fizerem neste dia, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu rogo também que o Senhor abençoe a todas as pessoas que vão ouvir toda essa oração durante esse dia, ouvi-la inteira, Senhor. Cuida delas, meu Pai. Cuida delas, abençoe, meu Pai, que elas também, Senhor, comecem a cultivar esse tempo de oração, de qualidade, que elas parem para orar, meu Pai. Parem, que elas sentem, se concentrem e orem ao Senhor, meu Pai, porque é um tempo que nós precisamos dedicar ao Senhor. E eu rogo a Ti que toque no coração para que elas venham participar conosco ao vivo também, Pai, porque eu sei que o Senhor separa algo diferente para nós que estamos aqui ao vivo, porque o Senhor é um Deus justo e fiel, e o Senhor honra a todos aqueles que o honram, meu Pai. Eu entrego este dia em Tuas mãos, agradecida demais pelo Senhor estar me usando para poder estar servindo ao Seu reino, Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, eu entrego este tempo aqui de oração agradecida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que o Senhor as abençoe por mais essa oportunidade, né? Deus é muito bom conosco. Deus nos dá esse recurso da internet de estarmos em comunhão.
E estarmos em comunhão é uma ordenança do Senhor, uma dádiva, estarmos aqui juntos. Deus abençoe o dia de vocês, abençoe o dia de todos que vão orar comigo durante o dia. E sempre fica o convite para retornar amanhã às 5h07 da manhã, tá bom? Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Até amanhã, minhas irmãs. Fiquem com Deus.